Ei pessoal, boa tarde pra vocês. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem, né? Eu espero que sim. Irmãos, irmãs, hoje eu trouxe meu devocional aqui pra vocês, tá? Eu tirei aqui, ó, desse livro aqui que é de Luciano Subirá. Aqui é um livro muito bom. Eu tô na metade dele ainda, mas eu resolvi extrair daqui um devocional de hoje, tá bom? Recomendo, tá? É um livro muito bom, muito rico, acrescenta muito em nossas vidas. Irmãos, eu costumo colocar um tema, né, minhas reflexões, nas minhas palavras que eu trago, e nesse aqui também não foi diferente. O meu tema aqui é: se o Senhor olhar para dentro de nós, para dentro de mim, para dentro de você, o que Ele achará? O que o Senhor achará, né? E para começar essa reflexão aqui, eu trouxe aqui para nós o livro de Jó. O livro de Jó, capítulo 1, do verso de 8 a 13. Que fala assim, vou parafrasear aqui, né? Quando Deus ele estava lá na cidade celestial, estava no céu, em algum lugar do céu. E aí quem que chega lá? Satanás. Deus estava reunido com os seus anjos. Satanás chegou lá e aí Deus virou para ele e falou assim: você já observou o meu servo Jó? Como ele é íntegro, como ele é reto, se desvia do mal. Olha só o que Deus falou a respeito de Jó, né? Então, coisas maravilhosas. Aí ele falou assim: ele só é desse jeito porque você dá a ele muito dinheiro, dá a ele muita família, prosperidade, então ele tem tudo, por que ele vai blasfemar? Aí ele falou assim: tira tudo que ele tem pra você ver se ele não vai blasfemar. Aí Deus falou assim: beleza, vai lá, só que você tá errado. Aí beleza, ele foi. Por que Deus falou com Satanás: observastes o meu servo Jó? Irmãos, não foi Satanás que chegou e falou: Deus e Jó. Não, foi Deus que falou. Por quê? Porque Deus, ele conhece os nossos corações, conhece lá no profundo, do mesmo jeito que conhece o seu coração, conhece o meu. Então, no caso de Jó, não foi diferente. Então, ele sabia que, independente do que Jó fosse viver, nas mais profundas atribulações, Jó não ia negar. Não ia. E aí, ele saiu, né? Ele saiu para provar Jó, Satanás, né? Ele fez tudo o que ele podia, irmãs. Primeiro foi aos filhos, né? Tocou nos filhos, tirou todos os 10 de uma vez só. Depois foi a riqueza, que ele foi ali acabando aos poucos. Depois veio a esposa, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, né? Falou como uma louca. Amigos também de Jó falaram tantas coisas com ele, tantas coisas, irmãos. Chegou a um ponto de Jó, ele estava lá mais que no fundo do poço, se é possível dizer assim, né? Jó, ele ficou ali com o coração totalmente dilacerado e ele fez várias perguntas para Deus, vários porquês, né? E Deus, e ali naquele momento que ele foi e falou assim, que mesmo assim, diante de tantos porquês que ele fez, ele adorou. Ele falou com Deus que adorava, né? Que Deus era o centro da vida dele, mesmo diante de todas aquelas situações. Então, naquele momento, Deus começou ali a falar com ele. Aí começou a perguntar a ele várias coisas. E aí, ao final, ele fala que verdadeiramente ele nunca conheceu Deus, que ele conhecia só de ouvir falar, mas que naquele momento ele estava verdadeiramente conhecendo. Irmãs, olha para você ver. Deus, ele falou para Satanás que ele era íntegro, reto, se desvia do mal. Você imagina? Íntegro, reto, se desvia do mal. Então, assim, e mesmo assim Jó ainda deu aquela declaração falando: verdadeiramente eu nunca te conheci. Você imagina isso? Além dele ter tido a aprovação de Deus, ele ainda fala aquilo no final. Mas ele também adora e adorou, né? E ficou tudo certo ali, mediante todo aquele sofrimento, né, que ele teve. Mas ali deu certo com Jó. E eu quero trazer aqui também, irmãs, em Lucas 22,
do verso 1 a 32. Do verso 22, verso 31 a 32, que fala assim, ó, disse também ao Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei para ti, para que tua fé não se desfaleça, e quando tu te converteres, confirma para os teus irmãos, né? Então, assim, olha o que Jesus falou aqui com Pedro. Inicialmente, né, Jesus chegou, Pedro, uma advertência, você fala assim, fulano, você não faz isso. Então, do mesmo ali foi Jesus com Pedro, né? Falou, Pedro, eu quero te falar. Simão, Satanás pediu para te cirandar, para te peneirar, para te separar. Ele ficou assustado. Quem ficaria? Eu ficaria. Nossa, meu Deus, misericórdia, como assim? E aí, Jesus falou assim, mas eu roguei, não se preocupe, eu roguei ao Pai para que tua fé não se desfaleça. E aí, irmãs, uma coisa assim, né, intrigante também aqui ainda nesses versos, que fala assim, quando te converteres, Jesus falou com Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Você imagina uma coisa dessa? O Pedro, ele vivia lá com Jesus, caminhando há 3 anos com o verbo, com a palavra, com o Filho de Deus. Ainda não era convertido, irmãs? Aí eu fiquei pensando, falei, Jesus amado, será que eu sou convertida? Será que eu sou? Ele viu, ele andou, ele comeu, né, ali com Jesus. É uma pergunta que eu me fiz. Será? Mas aí, irmãs, é um ponto bem forte para a gente pensar sobre essa conversão, porque Jesus falou com ele que ele não era convertido, né? Como de fato aconteceu, né? Que no momento lá que era preciso que ele tivesse ali firme, ele negou Jesus 3 vezes. E ali, lógico, Satanás aproveitou desse momento para colocar algumas setas na cabeça dele, né? Mas glória a Deus por todo o propósito que Deus tinha na vida dele. O Senhor ali renovou, fortaleceu a fé dele, né? E foi restaurada essa fé, né? Então, eu ouso a dizer aqui de Judas, que Judas, Jesus não falou que ia orar por ele para restabelecer a fé. Que, no entanto, ele fez o que fez, vendeu Jesus e, de muito remorso, acabou se suicidando. Então, assim, por que Deus não interviu em relação a ele? Porque Deus já conhecia o coração dele. Não era um coração reclinável, não era um coração que ele ia adorar o Senhor. Ao contrário de Pedro. Pedro sim ainda tinha um coração quebrantado, um coração que o Senhor sim poderia usá-lo, né? Ao contrário de Judas, né? E também ao contrário de Jó. Muito mais, não é? E aí, irmãos, eu quero te dizer o seguinte, que o Pedro, ele teve Jesus lá, eu roguei por ti. Mas hoje nós também temos, irmãos. Nós também temos o nosso advogado fiel, Jesus Cristo. Jesus Cristo, estiveram com ele lá pessoalmente, mas hoje ele está conosco também, porque ele falou que ele ia deixar o Consolador e que ele também estaria no meio de nós. Então, sim, ele é o nosso advogado, justo, fiel, que intercede por nós. Amém, irmãs? E aí, irmãs, aqui para concluir aqui, eu trouxe Apocalipse 2:10. Apocalipse 2:10 fala assim, ó, não temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação. Ô, irmãs, uma não, várias, né? Aqui, ele faz isso com a gente o tempo todo. O tempo todo ele tenta nos desviar do foco. Mas nesse mesmo verso também fala que para que nós sejamos fiel até a morte, que nós receberemos a coroa da vitória, né? Então, essa fidelidade é necessária. É necessária. Eu posso citar aqui para vocês o pregador, ele também foi pregador, revolucionário na época dele, o Otmani. O Otmani, ele foi preso por pregar a palavra de Deus, por não negar a sua fé. Inclusive, na época que chegou a época dele sair, né, dele sair da prisão,
E eles falaram, ó, você vai sair da prisão, mas com condição, você vai parar de falar no nome de Jesus. Ele não aceitou. Ele não aceitou e ficou mais, acho que uns 20 anos, ou foi 5, acho que foram 5 anos, uma coisa assim. E morreu lá mesmo. Então ele não aceitou, ele não negou a fé dele, ele ficou fiel até a morte, até a morte. Como nós vamos ficar fiel, irmãs? Tem tantas coisas aí, vamos negar a nós mesmos para que Jesus ele seja o centro das nossas vidas. Então isso é importante. Quem tem que estar no centro das nossas vidas é Jesus Cristo. Porque às vezes o mundo vem, quer nos abafar, quer tomar conta de nós, né? Mas não é isso que o Senhor deseja de nós. Nós devemos morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Viver para Cristo, né? Esse que é o mandamento. E também, irmãs, se converter verdadeiramente, né, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocá-lo em primeiro lugar. Aí você fala, Carla, mas eu sou convertida. Sim, glória a Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que Jesus falou de Pedro que ele não era convertido, que ele conhecia o coração. Mas você também pode fazer essa pergunta para Jesus. Jesus, eu sou convertida mesmo? Me mostra o que eu preciso fazer para verdadeiramente ser convertida a Ti, né? E é uma pergunta bem forte, né? Porque até se tiver alguém aí que não aceitou ainda a vida, né? Não aceitou Jesus na vida dele, que aceite Jesus em sua vida. Agora as outras que, não, Carla, eu já aceitei Jesus, eu estou caminhando, então cuide-se para que não caia, né? Porque ela fala que aquele que acha que está de pé, cuide-se para que não caia, tá bom? Então é isso que você, nós fazemos todos os dias, nós cuidamos, nós fortalecemos a nossa fé para não cair, tá bom, irmãos? E nesses exemplos todos aqui, você viu que Deus, ele pediu permissão, né, irmãos? Eu observei isso, que Deus, ele pediu, Satanás, ele pediu permissão a Deus para fazer o que ele fez, para provar essas pessoas. E ele foi só até onde Deus permitiu, porque ele não vai, né, irmão, além do que Deus permite. Ele não vai, é certo que não. Então que nós possamos fortalecer a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos nos converter verdadeiramente ao Senhor, seguir os caminhos dele, viver o que ele deseja de nós, nos negar a nós mesmos e colocar Jesus Cristo ali no centro das nossas vidas. Amém, irmãs? Então Deus abençoe, essa é a minha reflexão de hoje e eu espero que essa palavra ela possa entrar em seu coração, que ela possa te fazer refletir um pouco mais sobre o que está dentro do seu coração, o que você carrega como as primícias do seu dia, como as primícias da sua vida, quem está lá em primeiro lugar, o que está ocupando o espaço que deveria ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é sobre isso, Deus abençoe. E se você ainda não é inscrita, se inscreva, deixe seu like e deixa também um comentário, tá bom, irmãs? Deus abençoe, até a próxima. Tchau!